Tá, beleza. Por motivos de o professor de civismo não colocou a folha no GR8, eu tô com preguiça de escrever tudo isso daqui. A gente vai só falar sobre isso e se você tá querendo estudar, sei lá, vai fazer alguma coisa de útil, vai arrumar seu material para amanhã enquanto escuta, beleza? Beleza, vamos lá. Cidadão, cidadania, civismo e blá blá blá. Primeiro, o que é ser cidadão? O que é um cidadão? Cidadão é uma pessoa que vai ter direitos e deveres. Então, é aquele velho papo que a gente estuda em civismo e cidadania desde que entrou no colégio. É direitos e deveres, blá 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 blá. São direitos e deveres civis e políticos em um Estado. Então, basicamente, está querendo dizer, tipo assim, o cidadão é aquela pessoa que tem as obrigações a serem cumpridas, obrigações impostas pelo Estado, e que também tem os direitos. Afinal, o Estado não pode só, tipo, é, te extorquir. Ele também tem que dar algo em troca, que são os seus direitos. O cidadão também é um membro pleno de uma sociedade que usufrui de proteções e benefícios como segurança, saúde, educação e participação política em troca de lealdade e cumprimento de leis. Então, basicamente, o cidadão é aquele que tem direitos e deveres políticos e civis assegurados pelo Estado e que participa, é membro, é um componente da sociedade. Como componente de uma sociedade, ele vai poder aproveitar de, entre aspas, benefícios, que na real não são benefícios, é nada mais nada menos do que a obrigação do governo, né? Entre eles estão aí segurança, saúde, educação, a participação política. Em troca de tudo isso que o governo vai te fornecer, o cidadão tem que oferecer lealdade e cumprimento de leis. A lealdade basicamente quer dizer, ele vai seguir a lei, ele não vai ser um criminoso. O cara não vai pegar uma arma e vai sair por aí, pá, 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 né? Então ele não vai deixar os pensamentos intrusivos vencerem. Beleza? O que é cidadania? Cidadania, basicamente, é o conjunto dos direitos e deveres que o cidadão tem, seja esses direitos e deveres civis, políticos ou sociais, que o indivíduo tem enquanto membro de um Estado. Então, enquanto você for um cidadão que está participando, está no meio desse Estado, está no meio do governo, você vai ter ali um conjunto de direitos e deveres a serem seguidos, respeitados e blá blá blá. E é isso que vai compor a sua cidadania. Você participar, você ser membro de um Estado com direitos e deveres. Então, basicamente, se você é um cidadão, você tem cidadania. É um modo mais simples, né, de compreender isso. Direitos civis dizem respeito à sua liberdade, à igualdade, à propriedade e à vida. Que, sendo sinceros, o direito de liberdade a gente entra naquela questão mais filosófica, que é prova meio traumática, né? Mas a liberdade você entra no conceito do livre arbítrio, né? Então, se você tem leis, se você tem direitos e deveres, então você não é livre, você é limitado por algo. Mas o contexto de liberdade aqui não é ah, na, na sua amplitude total, é na sua parte reduzida, em sua visão reduta. Afinal, o direito civil de liberdade diz respeito a você poder andar para onde você quiser ir, você ter a religião que quiser e tudo mais. Igualdade, que não é algo que realmente ocorra, não existe essa homogeneidade, somos uma sociedade desigual, heterogênea, né? Então é impossível alcançar a igualdade, mas perante a lei, tecnicamente, né, todos devemos ser iguais. Propriedade, você tem o direito de ter a sua propriedade, ter o seu lote, ter sua chácara, ter o seu apartamento de 8 metros quadrados no centro de São Paulo, que você paga 10 mil de aluguel. A vida, você tem direito a decidir sobre sua vida. Isso diz não só sobre a vida, mas também a morte. Temos países ali que a eutanásia nos seres humanos é permitida.
ou mesmo que não seja permitido, o que te impede ali de se matar, né? Então esse direito à vida diz respeito a você poder decidir se quer viver ou se quer acabar logo com tudo, se quer se matar. Direitos políticos vai dizer a respeito naquilo dentro da sua participação política, da politicidade. Votar, se candidatar como, sei lá, presidente, prefeito, governador. Então, ter esse direito de ser votado e participar das decisões políticas. Que no nosso caso é de uma suposta democracia, nós escolhemos nosso representante que vai lá e tecnicamente vai fazer as decisões por nós, né? Diferença é que muitas das vezes esses representantes usam uma máscara, né? E no final fazem decisões é, para o seu bem próprio, né? Ah, direitos sociais vai dizer respeito à saúde, educação, trabalho. Então você tem o direito de ter um médico, de ir para a escola, de arrumar um trabalho e conseguir um salário. E os seus deveres? Os defeitos, deveres em geral, tá falando defeitos porque é, os direitos estão cheios de defeitos e problemáticas, né? Mas não é como se fosse o tema. Mas enfim, voltando. Os deveres são respeitar as leis, então não ser um criminoso, pagar impostos, mesmo que sejam extremamente abusivos, defender o país, então se tiver uma situação de guerra, você vai ter que ir lá e cair pra porrada contra os alemães nazistas na 19ª Guerra Mundial, cuidar bem do público e participar conscientemente. Pode ser ali que, tipo, os principais, os mais falados são os três primeiros. Esse cuidar bem do público é, tipo assim, respeitar as pessoas, proteger, cuidar do ambiente e tudo mais. Participar conscientemente diz respeito a você ter ciência do que está acontecendo na política. Constituição Federal. Esses direitos e deveres estão na Constituição Federal, que a gente pode chamar de Carta Magna de um país, Lei Magna ou Lei Maior, Carta Maior, a Constituição Maior, como você quiser chamar, tanto faz, que temos no país. Todas as outras estão subordinadas a ela. Então, é, todas as outras leis, podemos dizer assim, têm que estar, de certo modo, adequadas à Constituição. Os direitos e deveres estão mais especificamente no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é um dos mais importantes da Constituição Federal e deixa claro que todos são iguais perante a lei, não podendo existir nenhuma distinção entre as pessoas. É garantidos o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, né, você tem o direito de nascer, você tem o direito de decidir tirar sua vida, você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de ser livre, você tem o direito de, sendo livre, escolher sua religião, o trabalho, a carreira que você quer seguir e tudo mais. Igualdade, que teoricamente todos devem ser tratados iguais na lei, mas não é o que ocorre efetivamente, né? A segurança, que no Brasil deixa bem a desejar, né? Acho que não precisa definir segurança. E a propriedade, então ter seu próprio terreno, seu próprio território, sua própria casa, né? Basicamente, basicamente a Constituição é todo aquele papo, tipo assim, de que todo mundo é igual, blá 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 blá. A gente já sabe sobre isso. Inclusive, tem muita gente que usa isso na redação. Pelo amor de Deus, seja criativo, use algo diferente. Mas sigamos. A cidadania na prática envolve consciência, participação ativa e uma construção coletiva. A consciência na prática da cidadania diz respeito a estar ciente das regras e buscar segui-las para garantir a tranquilidade de todos. Então você conhece as leis. E a consciência dentro da cidadania vai dizer respeito a você conhecer as leis e segui-las. Por livre e espontânea pressão, né? A participação ativa basicamente envolve ações como votar, cobrar representantes, participar de movimentos sociais e debates públicos. Basicamente,
diz respeito a você estar ciente e participar da política. Não só você ir lá, chegar na urna e apertar 13. Diz respeito a muito mais do que isso. Diz respeito a você chegar e cobrar do representante, do presidente, dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Ei, você disse que na sua campanha você iria fazer isso, você iria acabar com a fome no Brasil, você iria criar campanhas alimentares. Por que você não está fazendo isso? Cobrar os representantes, participar de movimentos sociais. Então, se o pessoal vai fazer um protesto porque o presidente, os deputados, os senadores, o legislativo, o judiciário não está fazendo o trabalho dele, o pessoal vai às ruas para cobrar que ele faça. Então, é o seu dever ir lá e também cobrar, né? Como um cidadão ativo, participante da política. Construção coletiva diz respeito às ações individuais que impactam o bem-estar coletivo, exigindo responsabilidade social e respeito à diversidade. Então, a construção coletiva vai dizer que as suas ações, as ações que você faz sozinho, vai influenciar a coletividade, vai influenciar aqueles que estão nos seus arredores, né? Então, se você vai fazer uma ação, pense antes de fazê-la. Tenha responsabilidade, respeito na sua ação, porque ela não vai afetar só você, vai afetar a todos que estão no seu redor. O que é civismo? Civismo é a prática consciente e responsável da cidadania, agindo com dedicação ao interesse público e respeito às instituições. Então, civismo é nada mais, nada menos do que você ser um cidadão que segue todos os princípios, que segue todos os requisitos para exercer a cidadania, né? Agindo com dedicação ao interesse público, então fazendo aquilo que é bom para a coletividade, para o público, para o país. Respeito às instituições, então você deve respeitar ali a polícia, as forças armadas, até mesmo aquele guardinha filha da puta que vai te multar só porque não foi com sua cara. Teve um caso esses dias aí do cara que o carro dele é daqueles modelos que, tipo assim, joga água para limpar o para-brisa. E aí o cara foi utilizar esse recurso, molhou um dos guardinhas de trânsito e os caras foi lá e multou ele. Não, como prática de um civismo responsável, como prática de uma cidadania consciente, isso é um completo desrespeito. Não do homem com a instituição, mas da instituição para com o homem, né? Pode ser entendido como a cidadania em ação. Então, o civismo é a prática da cidadania, ou a demonstração de amor à pátria e seus símbolos. Aí você vai chegar naquele bagulho de Atenas, né? Atenas, Esparta, Polis. Os caras fazem aquilo não porque são obrigados, eles fazem aquilo porque eles querem o bem do Estado. Se for necessário morrer pelo Estado, eles vão morrer pelo Estado. Amor à pátria e seus símbolos, a bandeira, o hino. Então, é aquele bagulho. Você queimar a bandeira, humilhar ela, você rasgar, é um crime. Você tem que descartar ela adequadamente. Dentre esses modos de descarte, sim, está lá queimar. Mas depende, você vai queimar ela junto com o lixo ou você vai queimar ela sozinha? Então, mesmo no modo de descarte correto, ainda assim existem é, situações, né? Existem ocasiões e ocasiões. Ah, o importante nessa prática da cidadania é a valorização, é manter a valorização, o respeito à cultura e à história da nação como um todo. Ah, Atitude ética. Atitude ética e valores são aquilo que vão moldar, vão manter o seu civismo, vão tratar da sua cidadania em ação, né? Atitude ética diz respeito ao respeito. Então, ao respeito mútuo, ao respeito de um indivíduo para com os outros, de um indivíduo para com o Estado, de um indivíduo para com a instituição e a coletividade, né? Então, você respeita outras pessoas, você respeita o governo, né? Você respeita os militares, você respeita tudo. Urbanidade e o compromisso com o bem-estar coletivo. É aquilo que a gente já está cansado de falar. Valores
inclui a honestidade, a solidariedade e responsabilidade no convívio social. Então diz você ajudar o próximo, você ser um cidadão verdadeiro, honesto, amar a verdade, olha que filosófico. E ter um convívio social responsável, não é só você chegar lá, falar, é essa porra mesmo. Não, você tem que ter é, uma ética, você tem que entender que existem outras pessoas vivendo nesse lugar, além de você, e que você deve respeitá-los. Deve ter um convívio harmônico, deve haver uma harmonia, né? Diferenças entre cidadania e civismo. A cidadania está mais ligada ao status legal e ao arcabouço de direitos e deveres que a pessoa tem perante o país. Então, a cidadania, que é ligada ali ao status, o arcabouço, direitos e deveres, está dizendo mais a respeito sobre você viver seguindo as leis. Isso é a cidadania. Viver eticamente. Viver seguindo as leis. Civismo está mais relacionado ao comportamento, atitude, ao sentimento de pertencimento que vai levar o indivíduo a agir pelo bem comum, práticas exemplares. Enquanto a cidadania diz respeito a seguir as leis, o civismo diz respeito à sua atitude em particular. Você não é obrigado a dar uma esmola para um mendigo, para ajudar ele a comprar um alimento. Mas, praticando o civismo, você vai dar essa esmola ou você vai comprar o alimento para ele. Porque civismo não diz respeito a seguir as leis. Legalmente falando, você não é obrigado a dar esmola para o mendigo, você não é obrigado a nem olhar na cara do mendigo. Mas como alguém, um cidadão ético, um cara que tem civismo, um cara que vai exercer o civismo, você vai ter comportamentos éticos, você vai ter comportamentos virtuosos, pode-se assim dizer, né? Ok, exemplos de atitude de cidadania e civismo. Respeito ao patrimônio público, então não vandalizar praça, escola de transporte público, não picha, não quebre coisas públicas, basicamente é não destruir patrimônio público. Voto consciente, pesquisar candidatos e acompanhar a gestão pública, algo que, vamos ser sinceros, o quê? 5% da população do país faz, jogando alto, né? O pessoal está mais preocupado com o seu próprio umbigo do que pensar na coletividade, pensar, pô, esse cara é competente o suficiente para isso, né? Para efeitos de comparação, ignorando opiniões políticas, comparação lógica, racional, de todos os presidentes aqui da América do Sul, se eu não me engano, em apenas 3 países o presidente não tem formação, né? Que é aqui no Brasil, o Lula não tem formação. Se eu não me engano, foi na Venezuela também. E tem um outro país ali que o presidente também não tinha formação. Para efeitos ainda maiores de comparação, mais ou menos em 5 desses países, o presidente não tem formação ou não tem uma formação adequada para a administração de um país. A gente tem aqui no Brasil, antes do Lula, o Bolsonaro, formado em educação física. No período atual, nós temos presidentes ali em alguns outros países que são formados também em educação física e outros que são formados em história. Não entenda errado, é excelente ter uma formação superior, mas para a administração de um país, são formações que não se adequam para aquilo que vai ter que ser realizado no cargo. É claro que é importante você conhecer história, é claro que é importante isso, aquilo, é claro que é importante você conhecer filosofia e tudo mais, as formas de governo, você ter o conhecimento de educação física, psicológico e tudo mais, mas não é algo é, primordial para a administração de um país. Para a administração de um país, espera-se que você tenha pelo menos algum conhecimento ali sobre economia, uma formação relacionada à economia, relações internacionais ou algo do tipo. E não a filosofia, história, educação física. Mas é só para efeitos de comparação. Sustentabilidade, reciclar lixo e economizar água. Basicamente, ele é a sustentabilidade, reciclar tudo mais. Respeito às normas, então seguir leis.
seguir leis, respeitar as leis. Em resumo, leis, 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 leis. O voluntariado, contribuir com a comunidade. Contribuir como um todo. É aqueles pequenos atos. Não joga o lixo no chão. Pega ele e leva até uma lixeira miséria. E por fim, a importância para a sociedade do cidadão, da cidadania e do civismo. O civismo e a cidadania são essenciais para formar cidadãos éticos e responsáveis. Então, sem civismo, sem cidadania, você não tem cidadão de bem. Você tem um cara que está cagando para tudo, todos, olha para o seu próprio umbigo, joga o lixo na rua, olha para os números ali na época de eleição e fala: eu prefiro esse número, eu vou votar nesse cara. O que, para ser sincero, é toda a população atual, né? Ah, capazes de fortalecer a democracia e garantir a harmonia no convívio social. Então, quando você tem cidadãos que têm uma boa base em civismo e cidadania, eles vão ser capazes de praticar a democracia, ter um convívio social agradável, vão ser boas pessoas, em resumo, né? Pessoas decentes. A falta desses valores pode levar a uma crise de civilidade e aumento do descaso social. Então, a falta disso vai causar um caos, um colapso na sociedade. Talvez não um colapso como você imagine. Talvez eu esteja falando colapso e você pense em prédios caindo, pessoas se revoltando, fogo na cidade, uau! Não! Um colapso pode ser a queda lenta, padronizada e dolorosa de uma nação, o decréscimo do PIB, o país fechando em déficit, o desemprego crescendo. Não necessariamente essa crise, o colapso dessa nação é como você esteja imaginando. Pode acontecer de diversas formas. Em resumo, a cidadania define quem somos em um Estado. Então, a cidadania é quem eu sou em meio a esse Estado. E o civismo, como nós agimos para melhorar esse Estado, como nós agimos para que esse Estado se torne mais agradável para cada um dos cidadãos e não só para nós. Bem, Tipo de civismo gravar. foi isso, né? Falou, qualquer dúvida, chama no zap.